Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Olá, boa noite. Começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. E você já sabe, você acessa pela TV Cidadania, que é o canal 7 TV a cabo, e também pelo telavideo.com.br e adesg.com.br. Ao meu lado, o presidente da associação, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. E aqui à minha direita, doutor Roberto Ranza, reumatologista especialista em doenças como a gente já ouviu falar, artrite, artrose, e muita gente não sabe, mas também dores nas costas podem ser problemas reumáticos, não é isso, doutor Roberto? Boa noite a todos. Pode sim, existem várias doenças reumatológicas que dão dor nas costas. Dor na coluna, em geral. Pode ser dor no pescoço, dor no tórax atrás, ou dor nas costas, que é a lombalgia, a parte mais baixa da coluna. Então, a coluna tem vários tipos de envolvimento. Mas muitas pessoas falam assim, eu tenho problema na coluna. Exato. Problema na coluna. Então o problema na coluna já virou uma doença. E a gente vai no traumatologista, ele não acha o problema, nós vamos no ortopedista e também não consegue localizar o problema. A coluna tem um problema, mas ela não é uma doença, a coluna. Exatamente, ela não é uma doença, é uma parte do nosso corpo que sustenta e que permite o movimento. E tem vários tipos de doenças. Então muitas vezes o paciente se apresenta dizendo: qual é o seu problema? Meu problema é a coluna. A coluna é uma parte anatômica que funciona perfeitamente normalmente porque tem doenças. Então a coluna pode ter várias doenças. Pode ter doenças degenerativas, desgaste, artrose. Então artrose de coluna. Pode ter doenças inflamatórias, que chama-se espondilite. Espôndilo significa coluna, ite significa inflamação. Então espondilite, doença inflamatória da coluna. Todas as doenças reumáticas. A própria osteoporose, que é uma doença dos ossos, que dá um enfraquecimento dos ossos, dá uma doença de coluna, que provoca fraturas nos ossos da coluna e dá uma doença de coluna. Então, a coluna não é uma doença, a coluna é uma parte anatômica que tem várias doenças. E justamente, a solução do problema depende da identificação da causa. Mas as pessoas costumam ir no ortopedista, ele pede ali raio-x, pede vários tipos de exames de sangue, ou seja, tomografias, e às vezes não consegue localizar o problema, e a dor persiste. Às vezes ela está num local, depois ela muda de local, e o pessoal fala, minha dor continua, e o médico não presta, o médico não entende nada. Às vezes, ou seja, o profissional pode ser até bom, mas talvez seja a hora de continuar e consultar um outro especialista, não, doutor? Exatamente. A dor de coluna pode ser enfrentada, pode ser avaliada pelo colega ortopedista, que é perfeitamente capacitado, mas a coluna pode ter doenças reumáticas. Então, justamente, o ortopedista, às vezes, na própria visão ortopédica de alguma coisa que na mecânica da coluna está alterada, não consegue identificar uma doença que é uma doença, por exemplo, inflamatória reumática. Então, nesse caso, quando se vê que tem dor de coluna, às vezes tem uma limitação no movimento da coluna, mas não consegue se chamar a causa, é interessante ver o problema de um ponto de vista reumatológico, consultar com o reumatologista que vai avaliar as doenças reumáticas da coluna. Nós, antes do programa, o Roberto, antes de chegar, né, Eduardo, nós estávamos conversando sobre esses problemas. Muitas vezes o pessoal, até vocês mesmos, dentistas, né, Eduardo, odontólogo, no trabalho, ou seja, vai causando uma certa, tipo uma calosidade ali nos movimentos e acaba... Posicionamento, né? Acho que tudo isso deve contribuir para ir lesando ao longo dos anos a coluna, né, doutor? Contribui muito. Em específico, nós temos muitos pacientes que são dentistas pelas posições mantidas ao longo de muitos anos, de forma prolongada. Isso dá dor, uma dor que às vezes é somente, me passa o termo, da musculatura, mas às vezes acelera os processos de desgaste, propriamente de desgaste. A coluna, além dos ossos, ela tem discos. O que são os discos? São amortecedores, que dão um movimento. Esses amortecedores gastam. Os amortecedores do carro, ou de qualquer outra estrutura, tem uma função mecânica e gasta. E aquelas posições que são do dentista, mas são de vários outros trabalhadores, vão desgastando esses discos. Doutor Roberto, mas a gente pensa na medicina como um todo. É mais fácil consultar com um clínico geral, com um ortopedista, com um pediatra, com um ginecologista, que são as bases do atendimento médico em si. Dificilmente a pessoa pode associar a sua dor nas costas com um problema reumático. E ela trata ali 5, 10, 15 anos
e não é encaminhada para um reumatologista, que ela jamais aventa a possibilidade de procurar um outro especialista? Então, nós, reumatologistas, especificamente nós do Serviço de Reumatologia da Universidade, estamos já há vários anos, mais de 5, fazendo cursos para médicos que são de especialidades básicas, como a clínica médica ou a ortopedia. Tentando justamente explicar quais são os sinais que ele encontra ou os sintomas que o paciente refere que devem fazer suspeitar que o paciente tem uma doença reumatológica. Então, estamos tentando explicar para os clínicos: olha, se o paciente se apresenta com esses sintomas, por favor, mande por uma avaliação reumatológica. E, de qualquer forma, é importante que as pessoas saibam que existe um reumatologista, que existe um especialista dessas doenças médicas da coluna. Isso aí eu não tive nenhum trauma, eu não fiz nenhum esforço estranho, não tive nenhuma posição estranha, tenho dor. Muito provavelmente eu tenho uma doença inflamatória, uma doença degenerativa, de qualquer forma, médica da coluna. Quem cuida disso é o reumatologista. Então é importante que as pessoas saibam que existe esse especialista e, de repente, no relacionamento com o médico clínico geral ou com o colega ortopedista, o próprio paciente pode ir interagindo e dizer: eu não tive nenhum problema, não tive nenhum trauma, será que isso não é reumático? Entendeu? Mas o próprio colega está cada vez mais capacitado para reconhecer a patologia reumatológica da coluna. E como prevenir esses transtornos? A questão é que, como nós falamos, existem vários tipos de alterações, vários tipos de transtornos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, os transtornos degenerativos, ao desgaste, a própria idade, infelizmente, é um fator. O peso é um fator, principalmente para a parte baixa da coluna. Mas uma vida sedentária é um fator. Posições mantidas durante muito tempo, como por exemplo os dentistas, algumas questões profissionais. Então, o fato de que com a idade a musculatura que sustenta a coluna se torna mais flácida, então tudo isso favorece um desgaste mais rápido. Então, um estilo de vida mais saudável, com exercício físico, cuidando das posturas, tudo isso ajuda a ter uma degeneração mais rápida. Agora, em outras doenças, como nas espondilites, isto é, nas formas inflamatórias reumáticas da coluna, aí não tem prevenção. É uma doença que vem, uma doença que acontece, principalmente em indivíduos jovens, de 20, 30, 40 anos, que começam a ter uma dor muito intensa. Então isso já deve ser um elemento de suspeita, porque uma pessoa que tem 20, 30 anos não deveria ter dor de coluna. Então começa a ter uma dor muito intensa, uma dor à noite. Então isso claramente demonstra que alguma coisa está profundamente errada. Nesses casos, o problema é reconhecer precocemente, não tem prevenção. É uma doença do sistema imunológico que, por um erro determinado geneticamente, agride a coluna. Então eu preciso reconhecer rápido e tratar rápido. Senão, eu posso ter uma evolução mais séria. E tem cura? Ou vai apenas aliviar? Não, tem tratamento, que é muito mais do que um alívio, mas não é uma cura. Nós estamos próximos da cura, provavelmente, dessas doenças, só falta ainda exatamente identificar a causa. E você tem uma cura de uma doença quando você identifica a causa. Mas conhecemos exatamente todo o mecanismo da doença e a inflamação que inflama a coluna. Então hoje nós temos medicamentos extraordinariamente eficientes que apagam essa inflamação. Então o paciente vive como se ele estivesse curado. Só não pode suspender o tratamento, senão a doença morre. Mas a vida se torna uma vida absolutamente normal. Contrariamente, se não trata, vai ficando cada vez mais rígido, com muita dor e tendo limitações enormes na própria vida. Aquele negócio da pessoa dormir e falar assim: nossa, acordei, minha coluna estava travada, estou com dor, mas durante o dia vai melhorando. Mas ela vai se repetindo, naquela semana ela volta a sentir os mesmos sintomas. Exatamente. Pode ser então uma doença mais grave que apenas não só na coluna, né? Principalmente nos indivíduos jovens. E a característica mais importante que deve deixar a pessoa extremamente, digamos assim, preocupada de encontrar a causa do problema é a dor à noite. É quando dor é repouso. Se eu tenho um desgaste da coluna, se eu fiz um movimento errado, quando eu descanso, a dor tende a melhorar. Se justamente quando estou em posição de descanso à noite, a dor se intensifica, se torna mais intensa, bom, alguma coisa está profundamente errada e eu devo buscar uma causa. Agora, quando a pessoa procura só o ortopedista e depois ele não procura mais, começa a se automedicar. Aquele remédio que o ortopedista me passou funcionou bem, e aí eu parei o remédio, a dor voltou, eu vou me automedicar. Ou seja, isso, realmente a automedicação já é
criticada, já é combatida no mundo inteiro, mas mesmo assim as pessoas ainda insistem em se automedicar nas farmácias, nas drogarias. Sim, isso sabemos que é uma prática que não é aconselhável, geralmente tende a atrasar a definição do problema. Agora, uma característica dessas formas mais sérias, mais, digamos assim, reumáticas inflamatórias da coluna, que são as espondilites, é justamente de ter uma excelente resposta aos medicamentos anti-inflamatórios. Eles são comumente vendidos na farmácia. Então, o paciente, você imagina, hoje ainda, mesmo com toda a atenção, mesmo com todas as campanhas nacionais e internacionais, o paciente chega para nós com uma espondilite, em média, com 6 anos de atraso. Isso é em função, claro, do fato que às vezes os primeiros colegas não suspeitam a doença, que o paciente não tem o mínimo conhecimento da possibilidade de uma espondilite, de uma forma reumática da coluna, mas principalmente porque a doença melhora com anti-inflamatório. Então o paciente se automedica, melhora com anti-inflamatório, só que a doença vai progredindo. O anti-inflamatório é só um paliativo. Então a doença vai progredindo. E quando a coisa já está muito complicada, aí vai, agora eu vou procurar um reumatologista. Mas aí pode ser realmente tarde, pelo menos para alguns aspectos do movimento da coluna, que fica muito travado. E tem também aqueles médicos de casa, né? Que o fulano teve a doença e indicou o médico, foi o médico indicou isso para ele fazer e resolveu o problema. Aí ele procura ou um fisioterapeuta por conta própria, ou ele procura uma academia fazer uma ginástica por conta própria, ou seja, ele busca primeiro os meios mais fáceis do que realmente procurar o especialista. E a presença de academias, de fisioterapeutas, contribui? Como é que fica essa situação das espondilites com relação a essas doenças para esses pacientes? Então, acho que é importante o que eu estava dizendo, muitas pessoas buscam informações e frequentemente falam aquilo que o vizinho, o tio ou alguém fez porque acham que tinha o mesmo sintoma. Claramente não é o mesmo sintoma, porque a dor de coluna aparentemente é sempre dor de coluna. Então tende a fazer aquilo que outras pessoas fizeram, sem se preocupar que a causa da dor pode ser totalmente diferente. Então o que foi às vezes muito bom para alguém pode ser extremamente prejudicial para o outro. O exercício físico, tanto uma academia como uma fisioterapia, como exercício na piscina, é extremamente importante, praticamente em todas as formas de dor de coluna. Só que tem que ser definido, tem que ser montado em relação a cada indivíduo. Não somos todos iguais, e é um problema que a pessoa tem. Então, os profissionais bem formados, preparadores físicos, fisioterapeutas, sabem muito bem disso. Nós recebemos várias vezes pacientes que vêm exatamente para pedir uma orientação de exercício físico. O profissional, o fisioterapeuta, fala, não, eu não te trato se você não me traz uma orientação, primeiro, o nome do seu problema, nome e sobrenome da sua doença. Segundo, qual é o tratamento mais indicado nesse momento na sua doença. Alguns são mais superficiais, isso não tem a mínima dúvida. Mas, mais uma vez, é um desconhecimento um pouco geral. Mas eu quero dizer que a maior parte dos profissionais dessas áreas são atentos e pedem orientações específicas. Bom, Ponto de Vista da TV vai a um breve intervalo. Estamos conversando hoje com o Dr. Roberto Ranza, reumatologista, e também com o Dr. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, o presidente da Associação dos Adesbianos. Ponto de Vista volta depois do intervalo. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesbianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3995, Jardim Europa.
Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia, com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente, e também com o Dr. Roberto Ranza, reumatologista. Dr. Roberto, nós falamos sobre a espondilite no intervalo, tem até alguns medicamentos aí que a imprensa acaba divulgando, que são remédios que ajudam a combater esses males da coluna, ou seja, não esses males da coluna, mas essas infecções das colunas, né? Inflamações, exatamente, essas inflamações de coluna. Então, nas formas inflamatórias da coluna, que são as espondilites, principalmente a espondilite anquilosante, que é a forma mais grave, aquela que vai enrijecendo de forma irreversível a coluna, hoje nós temos novos tratamentos. Esses que são divulgados são medicamentos chamados de imunobiológicos, medicamentos feitos com uma complexa bioengenharia, e em função disso, medicamentos extremamente caros, mas constituem realmente uma evolução fantástica no tratamento dessas doenças. Então, qual hoje o problema? Identificar esses pacientes de forma precoce, tratar esses pacientes da melhor forma com os tratamentos tradicionais que nós temos. Quando não tem um resultado satisfatório, se entra com esses medicamentos chamados de biológicos, que muitas pessoas pensam como vacinas. Não são vacinas, na verdade. São medicamentos, são tratamentos extremamente específicos para essas formas de espondilite, extraordinariamente eficientes, só que são caros e precisam de um acompanhamento do especialista. Mas realmente revolucionar o tratamento da espondilite e permitir onde parar o processo da espondilite. A vida do paciente volta normal com esses medicamentos, mas com o paciente tem espondilite, não qualquer forma de dor de coluna. Agora, até no intervalo o senhor estava falando sobre uma associação dos reumáticos, né? Ou seja, das pessoas que têm essas doenças crônicas. Nós já temos aqui em Uberlândia. Temos há muitos anos, mais de 10, talvez mais de 15 anos. E nos últimos tempos cresceu muito, extremamente bem organizada, reconhecida como de utilidade pública a nível municipal, estadual e daqui a pouco até federal. Uma associação que nasceu por vontade dos pacientes reumatológicos, ser portadores de uma doença reumática, que nós falamos, tem tratamento sim, mas não tem cura. Então significa o quê? Significa conviver o melhor possível com a ajuda do reumatologista com uma doença reumatológica. Isso não é fácil. Pode dar dor, pode dar limitação, de qualquer forma tem que ter acesso à fisioterapia, aos medicamentos. Então, essa luta no dia a dia contra a doença reumatológica é muito mais fácil com a ajuda dos outros pacientes reumatológicos, dos familiares, dos profissionais, médicos e não médicos, que acabaram se constituindo em uma associação. Então, hoje o paciente reumatológico tem na associação um apoio, que é um apoio assim, físico, no sentido de encontrar soluções para os problemas, orientações sobre os direitos que às vezes o paciente reumatológico tem, portador de doença crônica, e tem um apoio assim, humano, encontrando outros pacientes com doença reumatológica que enfrentam esse problema todos os dias. A troca de experiência, a troca da própria dificuldade, diminui o peso disso na vida das pessoas. Bom, hoje nós falamos um pouquinho sobre reumatologia, doenças reumáticas, aí, principalmente da coluna, né, como essa espondilite anquilosante. O nome é muito difícil, então quando a gente falava em reumatologia, nós lembrávamos apenas das pessoas mais idosas, né, Eduardo? Falava assim, eu tenho reumatismo, vai chover porque meu carro está doendo, isso é um reumatismo que eu tenho. E hoje em dia a gente precisa falar que pessoas com 20, 30 anos aí estão com doenças sérias reumáticas. Ou seja, o que tem levado a surgir essas doenças mais cedo na população? Na realidade, essas doenças sempre existiram. A espondilite anquilosante é uma doença muito antiga, conhecida em esqueletos
da pré-história, se vê que sempre foi uma doença dos jovens, principalmente do homem jovem. Mas hoje os estudos mostraram que as mulheres também têm, às vezes de uma forma um pouco menos agressiva. Então, na realidade, o que mudou é a nossa capacidade de reconhecer as doenças realmente quando elas acontecem. Sempre existiram as doenças reumáticas das pessoas jovens. Existem formas reumáticas da infância, existe essa forma que começa com 15, 20 anos. Existem outras formas reumáticas, como o lúpus eritematoso sistêmico, que acontece nas mulheres de 20 anos. Então, a ideia que reumatismo é coisa de velho, isso está muito limitado só às formas degenerativas, às formas de desgaste, né? Mas tem toda uma série de doenças reumáticas inflamatórias, até mais graves, e que começam bem mais cedo. Agora, nós estamos falando, o senhor falou antes aí sobre o medicamento, ou seja, tem os medicamentos mais caros, mas também tem os medicamentos que, se for detectado no início, pode ajudar e contribuir com a melhora do paciente, não? Perfeitamente. Nós temos hoje medicamentos, evoluiu muito a nossa possibilidade de tratamento, então tem uma capacidade melhor de utilizar até os medicamentos antigos. Né? E quando os medicamentos antigos, que às vezes nós usamos há 20, 30 anos, não funcionam, hoje nós temos uma série de opções com os novos medicamentos. Então, o novo medicamento não constitui necessariamente o tratamento da doença, então é melhor do que antigo, não. É uma alternativa, e ainda bem que hoje temos uma alternativa ao medicamento mais antigo. Ou seja, tudo parte do pressuposto que você tem que procurar um especialista. Ou seja, se a doença ficou aí, passou pelo traumatologista ou pelo clínico, foi no ortopedista e a dor persistiu, ela parou por um certo tempo e voltou, é hora de procurar um outro especialista. Perfeitamente. Conversar com o médico, até solicitar para ele um encaminhamento para um outro especialista. Perfeitamente. Sempre conversar com o médico, que tem toda a capacidade de entender se a pessoa é portadora de uma doença crônica, de uma doença reumatológica, e realmente pedir um encaminhamento. Hoje podemos afirmar que qualquer doença reumatológica tratada no momento certo, especificamente essas doenças da coluna, tem uma evolução absolutamente positiva e o paciente consegue viver bem, tem uma boa qualidade de vida. Então é necessário pedir aposentadoria antecipada, ou seja, tem uma maneira de continuar trabalhando e com saúde. Perfeitamente. A medicina hoje permite isso. Agora, doutor, também aproveitando que nós ainda temos um pouco ainda, né, Eduardo, tem mais alguns minutos aí do programa, hoje nós temos tratado cada vez mais pessoas com artrite, artrose, que são também doenças reumáticas, né? Principalmente parece que aumentou, ou não sei se é a divulgação que a mídia dá hoje a essas doenças, mas parece que vocês profissionais da reumatologia têm tido mais pacientes nos últimos tempos. Não tem dúvida, mas mais uma vez, acho que não aumentaram as doenças. Os estudos epidemiológicos não mostram um aumento das doenças, estudo de população. O que nós percebemos é que, primeiro, nós estamos reconhecendo melhor as doenças. Recebemos os pacientes mais precocemente. Os próprios clínicos, colegas ortopedistas, são mais atentos e encaminham. As pessoas sabem da existência do especialista reumatologista. Hoje existem pacientes que procuram diretamente o reumatologista. Mas o outro aspecto é que as pessoas não querem mais conviver com dor. Se antigamente, a partir dos 40, 50 anos, o pessoal às vezes pensava, bom, daqui para frente tudo é lucro. Hoje não. Hoje as pessoas chegam a 60, 70, têm uma expectativa de vida ainda de 10, 20, 30 anos, querem viver bem. Agora, as alterações articulares, seja artrose, desgaste, seja artrite, são inaceitáveis, porque limitam a qualidade da vida das pessoas. Então procuram mais, procuram soluções, querem envelhecer bem. Nós hoje queremos envelhecer bem. Podemos envelhecer e queremos envelhecer bem. E aí quem entra é o reumatologista. E eu estou com uma crise de tosse incrível, que não passa, essa é uma virose que está aí assolando quase que Uberlândia inteira. Mas nós até conversamos com o Eduardo antes, né? Ou seja, até profissionais mesmo da odontologia hoje sofrem com essas artrites, com essas artroses nas mãos, né, Eduardo? Como sofre, agora? Ou seja, tem solução, né? Mas o paciente, né, o brasileiro em si, já é um jacaré, como é dito na medicina, que não gosta muito de procurar um tratamento na hora certa. Aí deixa avançar a doença para buscar uma solução. E é rápido, né? Às vezes quer, exatamente. Esse é o ponto, não esperar, então tentar procurar logo a definição de uma patologia. Agora, no caso especificamente dos colegas dentistas,
a coisa é muito complicada, porque realmente a profissão deles leva a dores, tendinites, dores musculares, desgaste das articulações, artrose das mãos, da coluna, mais intensa. Mas a odontologia não conseguiu, aparentemente, desenvolver ainda posições alternativas, instrumentos que não provoquem, que não piorem essas situações. Então, devo dizer que um dos pacientes mais difíceis é o paciente dentista, porque coloca que ele não tem alternativas. Aí você naturalmente vai ter que aposentar, viu, Eduardo? Mas não é o seu caso. Não, mas você não tem artrite, não tem artrose. De maneira alguma. Agora, a qualidade de vida, as pessoas que vivem hoje num mundo estressado, ou seja, um mundo muito corrido, se ele buscar alternativas, como faz o nosso doutor Eduardo, que a cada 2 meses viaja para o exterior, vai conhecer praias, vai conhecer o Brasil, vai conhecer o mundo, isso ajuda também a aliviar e a amenizar um pouquinho essas doenças, não, doutor? Principalmente as doenças que estão diretamente ligadas ao estresse. Então, a reumatologia tem algumas doenças, e a mais famosa delas é a fibromialgia, que é uma doença muscular, onde não tem desgaste, não tem inflamação, mas tem enrijecimento muscular e dor. Essa doença depende muito do estado emocional e do estilo de vida. Então, quem é mais ansioso, ou tem patologias psicológicas, ou tem uma vida mais estressante, sente muito mais dor. Mas, em geral, o fato de ter uma vida mais estressante, mais tensa, dá mais dor. Agora, doutor, o pessoal sobre a Associação dos Reumatólogos, dos pacientes reumáticos de Uberlândia, onde é que o pessoal pode procurar informação, se tem dessa associação, onde é que o pessoal pode conseguir informação dessa entidade aqui na cidade? Então, podemos passar o telefone, eu sinceramente peço desculpa agora, não tenho, mas posso passar o nome. Posso perguntar a nível do senhor, que aí o pessoal liga e pode também aproveitar e falar assim, doutor, marca uma consulta que eu acho que eu estou com espondilite, ou estou com artrite, estou com uma artrose aí. Não, acho que é melhor passar a referência da associação. Eu posso passar o telefone, se vocês tiverem possibilidade depois de passar, eu passo. Tem um panfleto, o nome da presidente da associação, da secretaria com o telefone. Vamos passar sim. Mas nesse momento, sinceramente, eu não... Porque a gente, de vez em quando, a gente faz pegadinha com os entrevistados. A gente fazia antes, era com o Eduardo. Aí o Eduardo ficou mais esperto com o programa, nós passamos a fazer as pegadinhas com os entrevistados. Eu vou passar para vocês e depois, em uma outra ocasião, passo para o pessoal. Né? Mas, de qualquer forma, hoje é bastante conhecida. Você entra na internet e digita ARU, Associação dos Reumáticos de Uberlândia e Região, encontra a referência. Então, Associação dos Reumatológicos de Associação dos Reumáticos de Uberlândia e Região. ARU. Exatamente. Então fica fácil localizar essa associação e também, se você quiser buscar mais informação, se você quiser fazer uma consulta, qual que é o endereço da clínica, doutor? Passa qual é o endereço da clínica. É aqui na Marques Polo 88. Marques Polo 88 e o telefone para o pessoal ligar para agendar uma consulta? É 3225-6206. Bom, conversamos com o doutor Roberto Ranza, reumatologista. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Eduardo, você não tem artrite nem artrose, vai continuar trabalhando como tem. Já vou marcar a consulta. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e maiores detalhes, né, sobre reumatologia no jornal Gazeta, edição 440, que tem uma entrevista com o Dr. Roberto Ranza. Isso, ele explicou ali sobre espondilite. Fala um nome que eu não consigo acertar esse nome. Anquilosante. Anquilosante. Esse nome é muito estranho pro meu gosto. Parecendo Gregório José, que é meu nome. Também é muito estranho, né, Eduardo? Mas eu consegui aprender, porque também já são quase 50 anos. Bom, Ponto de Vista na TV termina aqui. Ponto de Vista na TV é um programa da Associação dos Adesianos de Uberlândia. Você assiste na TV Cidadania Canal 7 e também pelos sites adesg.com.br ou telavid.com.br. Um abraço, até o próximo programa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.